Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Por integridade, uso da culpa pelo ego. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que tu queres, entre aspas, o que é que tu queres, tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como o ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas, mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não podes pensar a parte dele. Tudo acaba sendo uma decisão da gente. O que a gente escolhe. E fiquei pensando no amor de Deus por nós, porque embora a gente possa tomar todas as decisões equivocadas, cometer todos os erros, a partir da nossa própria interpretação, se eu estou no ego, a minha interpretação é equivocada das coisas, eu posso cometer, estando no ego, muitas interpretações equivocadas, ainda assim, aqui, para mim, fala de uma questão de desfazer o equívoco da mente, no sentido de que, ainda assim, é impossível, eu não reverter isso. Então, coloca aqui essa possibilidade, eu acho que, do perdão, de desfazer os equívocos da minha mente, quando ele fala que só o que Deus criou é irreversível e imutável. Então, todos os equívocos e todos os erros que eu criei, por maiores ou menores que eu pense na minha mente, aqui ele fala dessa possibilidade de desfazer o erro através da interpretação de Deus, ou do que eu vou escolher. E também mostra que toda decisão é minha, Então, num lapso de segundo, eu posso escolher, pensar com Deus ou fora, ou pensar com o ego. E aí, esse vai ser o resultado distinto. Na verdade, só temos duas escolhas abertas. Só temos duas escolhas a fazer. Nós escolhemos a cada instante. Ou o espírito ou o ego.
pensar, nós só pensamos com Deus, porque fora de Deus não se pensa. Fora de Deus se papagaia, se repete. É só vocês pararem numa rua movimentada e prestar atenção nas conversas. O que as pessoas passam falando. Não tem nada que foi pensado. É tudo repetido. Nós apenas repetimos coisas e repetimos. Nós repetimos o que ouvimos na televisão, nós repetimos o que está na internet, e a internet repete o que as pessoas já disseram. Não tem nada novo aí. Não tem nada que foi pensado. As pessoas não pensam. Vocês vejam, as coisas estão aí. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Mas você tem que pensar para compreender as coisas. Pensar no ego não há. Porque o ego não pensa. O ego, olha, quando dizem que a gente teve a origem no macaco, de certa forma havemos que concordar que o macaco ele não pensa, ele só imita. É o que o ego faz. Ele cria ídolos para imitar os ídolos. Ele tem que imitar alguma coisa. Então nós passamos imitando, querendo imitar. E aquilo que nós queremos aqui não é uma coisa que nós pensamos. É uma coisa que em algum lugar nós vimos e queremos imitar. E tudo que tem aqui é inventado. Assim, alguém viu uma pedra rolar, inventou a roda. Olha, a coisa redonda rola. Aí inventou a roda a partir de uma pedra rolada. E tudo ou mais é sequência da imitação do movimento da roda. Tudo ou mais que nós temos aqui que possibilita rodar, o próprio avião, se não tiver a roda para rodar, para pegar velocidade, não voa. Não tem nada que não esteja ligado à ideia inicial da pedra rolada. Então não se criou nada, não se pensou. Apenas você pegou um invento e foi inventando além. Olha, se dá para fazer isso, dá para botar um eixo na roda e fazer um carrinho de mão. Depois que inventaram o carrinho de mão, inventaram a biga. Depois da biga inventaram que se botar um cavalo puxando. Né? Então, tudo isso já estava aqui. Nada disso é pensado. Então a gente fica, na verdade, engenhando mais possibilidades para ampliar aquela ideia inicial. Mas tudo que roda está lá, primeiro a pedra rolada. Então, o que nós temos que fazer para compreender as coisas? Pensar. Pensar só se pensa em Deus. E o Espírito Santo, quando nós decidimos pelo Espírito, o aprendizado surge na nossa mente. E aí a gente vai interpretando. Assim, tem uma outra história interessante do despertar, que às vezes a gente também não consegue pensar para ver no seu significado. Então pegamos também a fábula da Bela Adormecida. Qual o significado da fábula da Bela Adormecida? O que é que tem, qual os ingredientes dessa fábula? Os personagens e os ingredientes. Quem lembra? Os personagens e os ingredientes. Quem lembra? A Bela Adormecida, a Bruxa ao Mar, o Príncipe
E quando ela se fere, a fada. Não, E Os irmãos. o que a bruxa deu para a Bela Adormecida dormir? Não, a maçã, sim. É uma maçã. É uma maçã. Oi? A Bela Adormecida é uma agulha. A Bela Adormecida já estava adormecida. É, Branca de Neve A Branca de Neve Tem não é a maçã. é feitiçada do É? castelo. E a Bela Adormecida é uma agulha envenenada na ponta do Não é uma maçã envenenada? Não, essa é a Eu Bela achei que era uma maçã envenenada. Essa é a Branca de Neve. Mas Branca de Neve e Bela Adormecida não são a mesma coisa. As duas dormem e são acordadas pelo príncipe. A história é a mesma, só o Só que personagem. uma tem 7 anões e a outra acho que não tem. São os anões a diferença. Mas veja assim, ó, a Bela Adormecida, ela não tem a serpente, mas tem a bruxa má, não é? E ela é despertada pelo beijo do príncipe, encantado, né? O beijo não é a expressão do amor. Então o que é que nos faz despertar do sonho? O amor. Outra vez, é assim, porque Adão adormeceu e ele tem que despertar. Eu sou o sonho do Adão. Então eu sou a continuação. Então essas fábulas, se você pensar um pouco, você vai compreender tudo. É só você parar e pensar. Você vai ver que tem aprendizado em tudo. Assim, pensar como Deus pensa é a decisão certa, porque fora daí só se repete. Eu ouvi essa história muitas vezes e acho que já repeti muitas vezes, mas nunca tinha pensado a respeito. Quando eu penso a respeito, eu a compreendo como uma lição de aprendizado. Porque é muito difícil para nós entendermos o Espírito Santo e é muito difícil entendermos o ego. Então o ego é a bruxa má que nos faz adormecer. E o Espírito Santo simboliza o amor que nos faz despertar. Assim, quando despertos nós pensamos, quando dormindo nós sonhamos. E no sonho não tem pensar, só tem repetição de coisas pelas quais nós já passamos. São duas decisões que, enquanto nós não tomarmos outra, a última que você tomou é que está valendo. Se eu decidir pelo Espírito, a partir daí, tudo vai acontecer pelo Espírito. Todas as minhas interpretações. Se eu decidir pelo ego, todas as minhas interpretações vão ser pelo ego. Já sabemos que nós seguimos o pensamento daqueles que realmente pensaram. Então nós temos, por exemplo, Buda que pensou, então seguimos o pensamento de Buda, seguimos o pensamento de Sócrates, de Platão, de Jesus, de Ramsés, de Pitágoras, e claro que outros, né? Lao Tzu também, né? E outros que aqui não cito, mas com certeza pensaram, e aquele que pensa, pensa na luz e deixa um rastro de luz por onde ele passa. Assim, o seu pensamento fica. E é esse pensamento que nós seguimos. São esses que realmente pensam. Pensar como Deus pensa é uma decisão pelo Espírito.
Não pensar e seguir insanamente pelo mundo é uma decisão do ego. Essas decisões do espírito ou do ego são a cada instante. E ele nos diz que é uma sequência. Assim, pensar como Deus pensa, quando nós pensamos como Deus pensa e invocamos isso, o que Deus pensaria diante desta situação, diante do que eu estou percebendo, a partir daí, quando você invoca isso para você, você vai compreender, porque o pensamento de Deus reinterpreta tudo o que estamos percebendo para passarmos a perceber tudo a nosso favor. Por que é a nosso favor? Porque o Espírito Santo, ele interpreta para nós uma situação, seja ela qual for, a nosso favor, e a nosso favor quer dizer que nada vai causar, nada vai nos tirar da paz e da alegria. Então não importa o que aconteça, ele vai interpretar de tal modo que nós vamos compreender, manter a paz e a alegria. O ego, ele nos tira a paz. Quando interpretamos pelo ego, ele vai nos tirar a paz. Então ouvimos no noticiário que alguém lá aprontou um monte, né? Fez um monte de coisa errada. Se você interpretar pelo ego, você vai vai reter na tua mente sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, sei lá, de angústia, de ansiedade. Isso não é a teu favor, isso é contra ti. Você vai ficar doente. E o Espírito Santo vai interpretar a teu favor. E agora que nós já conseguimos alcançar essa compreensão, nós vamos olhar para isso e vamos dizer, são as decisões que a pessoa tomou pelo ego. Eu escolho decidir pelo Espírito. Assim, eu não troco a minha paz por nada. E nem a minha alegria por nada. Mas você não está vendo o que o outro fez? Sim, não vou deixar de perceber. Mas eu compreendo o que ele fez. Ele fez o que fez porque decidiu pelo ego. O ego pelos seus próprios interesses. E os próprios interesses mudam de acordo com o vento, ou mais. Eles podem mudar 10 vezes por minuto. Depende das situações, porque o ego é constante ataque e defesa. Para me defender disso, eu ataco ali. Daí eu ataco ali e vou ser atacado. Aí daqui um pouco tem 10 me atacando. Aí eu tenho que atacar de outra forma. E é ataque e defesa o tempo inteiro. Então, isso não pode ser para o benefício. Isso não é a meu favor, isso é contra mim. E tudo evoca uma aliança contigo. Porque os egos buscam aliados. Então, não está vendo que a pessoa lá, ela está sendo humilhada? Ah, não, eu vou me aliar com a pessoa que está sendo humilhada para ficar irritado. Isso é a teu favor? Não, você se aliou, fez uma aliança com o ego. O ego é irritação, agora você está aliançado. Aliar é aliançar. Você está anilhado, ou aliançado, ou aliado com a irritação. Isso não é a teu favor. Mas você não vê que a pessoa lá está sendo humilhada, veja. Mas se ele se sente humilhado,
é porque ele decidiu pelo ego. E se você sente a humilhação, é porque você decidiu pelo ego. Porque o espírito não humilha e nem é humilhado, porque ele não sente nada disso. Eu escolho o espírito, porque o espírito sempre é a meu favor. Pensa. Isso é a nossa proteção. Pensar como Deus pensa. Porque vamos proteger o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa alegria. Vamos proteger a nossa decisão pelo Espírito. A cada instante temos que fazer isto. O tempo todo. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, entre asas, o que é que tu queres, tem que ser respondida. A questão, o que é que tu queres, tem que ser respondida. O que é que tu queres? Tu queres o espírito ou queres o ego? Diante de cada ocorrência, essa questão tem que ser respondida. O que eu quero? Eu quero o espírito ou quero o ego? E decorrente dessa resposta, você toma a decisão, pelo espírito ou pelo ego. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Olha que importante é isso. A tua decisão é a cada minuto, a cada instante. E os efeitos da tua decisão, da tua escolha, seguir-se-ão até que a decisão seja mudada. É só mudar a decisão. Você está sentindo os efeitos de uma escolha pelo ego? Escolha pelo espírito. Agora. O que é que você quer? É a questão que tem que ser respondida. O que eu quero? Eu quero a paz de Deus, eu quero a alegria, eu quero a felicidade, eu quero o céu, ou eu quero estar no meu ego, que eu que fiz, para mim mesmo. O ego que eu fiz para mim mesmo é a imagem de mim mesmo que eu tenho e que eu busco mostrar aos outros. Então, o que eu sou? Eu sou um intelectual que já escrevi um livro, sou famoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho tal formação, meu currículo, meu propósito, meu objetivo, meus doutorados, meus não sei o quê, tudo meus. Meus, porque eu os fiz para mim. E eu vou defender isto. Vou defender isto com toda a minha força, a força da decisão que eu tomei. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo. E os efeitos disso vão se seguir. Eu só vou pensar em mim mesmo. Hoje eu recebi uma visita de uma amiga que disse que ontem à noite foi numa reunião de condomínio
em que parecia um parque de insanidades. Aí ela disse, é um condomínio. O que é um condomínio? O domínio que você tem sobre a sua propriedade é compartilhado. Então você não tem o domínio do seu apartamento de forma total. É um condomínio. E o que aconteceu? Uma pessoa resolveu botar uma janela, trocar a janela e botar uma janela de PVC, porque é anti-ruído. O outro diz que quer ficar com a janela de madeira que ele já tem há 30 anos. O outro botou de alumínio, um botou de blindex. E aquele que botou a de PVC queria que o prédio, a todo custo, porque você tem que obedecer o padrão, que obedecesse o padrão que ele quer. Isso é a defesa da minha verdade. Aquele que quer de madeira, quer que o padrão seja madeira. E ninguém está disposto a abrir mão da sua verdade. E ninguém quer que a verdade do outro seja aceita. E os vizinhos que vivem no mesmo, moram no mesmo condomínio, levantavam, subiam na cadeira, gritavam. Muito insanos. Veja, o ego é a defesa do teu domínio. Não é em prol do condomínio. É a defesa do teu domínio. Eu domino isso, eu acredito que seja assim, e é assim que eu quero que todos acreditem que seja. Mas cada um defende o seu domínio e não o condomínio. Da mesma forma, isso acontece numa nação. As pessoas brigam pelos seus domínios, não pelo condomínio. Então elas brigam pelo seu interesse pessoal, não pelo interesse da nação. É o domínio e o condomínio. Isso é o ego. Escolhendo o ego, o que eu vou ter? Conflitos de toda a natureza. E se eu pensar como Deus pensa, se eu escolher o Espírito, vou ter paz. Porque eu compreendo como funciona o domínio do ego, e quando ele se expande um pouco, que alguns se aliam, é o condomínio, mas ainda é domínio, e domínio é do ego, porque o Espírito não domina. Ele é livre, ele não tem domínio. E o ego que nós fizemos tem. Então nós queremos estender o nosso domínio em todas as direções. E aonde nós tentamos impor o nosso domínio, vai ter oposições. E a oposição se defende. E a oposição ataca. É a guerra entre os mundos. Cada um defendendo o mundo da maneira como ele fez para si mesmo. O que tu queres é a questão que tem que ser respondida a cada instante. Queres a paz ou queres o conflito? Em todas as situações. Que diferença vai fazer daqui a 100 anos se a janela era azul ou amarela?
Aí eu lembrei para ela que em uma nossas viagens ao Egito, lá a gente vê os edifícios e a construtora entrega a estrutura do edifício. Não põe as aberturas e nem pinta do lado de fora. E provavelmente não faz do lado de dentro. Então cada pessoa faz do jeito que quer. Do lado de dentro eu pinto minha parede da cor que eu quero. E do lado de fora do meu apartamento, onde estão as aberturas, então tem apartamento difícil lá que tem uma sacada. Tem gente que botou um tapume, tem gente que botou blindex, tem gente que botou alumínio, tem gente que não botou nada, que está aberto, tem gente que botou uma lona, tem quem pintou de amarelo, de azul, de verde, tem gente que não pintou nada. Aí você vê aquele edifício assim. E eles penduram as roupas para secar, nas janelas, nas sacadas, por tudo. Isso é uma ideia de democracia. Não, Jorge, isso é uma loucura. Não. A democracia não é que todos têm direito sobre o seu domínio. Então, isso não tem briga, porque cada um faz do jeito que quer e pronto. Eu entrego sem nada, você faz do jeito que quer, e o que aparenta lá fora é o que você quer mostrar, a aparência que você decide. Então, se nós começarmos a pensar, escolher pelo Espírito, tudo está certo, não tem conflito. Nós estamos em paz diante do condomínio e do domínio. Não há domínio. Só voltando ali a respeito do condomínio, mas tem as regras, né? Daí onde que entra as regras? As regras são feitas pela maioria. E a minoria tem que aceitar, incondicionalmente, goste ou não goste. E se eu estou cumprindo essas regras, eu não vou estar em paz? Se você não concordou com as regras, não vai. Não, eu digo que se eu estou seguindo as regras, eu vou estar em paz. Sim. Você está em paz porque você compreende que as pessoas ditam as regras de acordo com a vontade da maioria naquele momento. Então, como é que funciona isso nas nossas leis? Em alguns momentos, o nosso Supremo disse que poderia haver uma prisão após a segunda instância. Agora eles estão dizendo que não. Então não tudo muda. Então as regras são feitas de acordo com os interesses aliados naquele momento. Os que se aliam em torno de uma regra, eles estão contentes porque venceram. Aí muda o síndico e ele impõe outras regras. Então aquilo vai favorecer outros interesses naquele momento. É sempre assim. Sempre assim. Então o que eu faço? Eu entro no condomínio e se eles mandarem pintar de verde, de amarelo, de azul, de cor-de-rosa, a gente pinta. Só que eu não vou gostar, porque eu gosto do azul e agora eles querem que eu pinte de amarelo. Aí a gente fica contrariado. Quando eu contrario, a contrariedade é do ego. O que acontece quando eu fico contrariado? Eu irrito os outros, projeto isso para fora e fico doente. Se eu escolher o ego, é isso que vai acontecer. Eu vou seguir contrariado. Se eu escolher o Espírito, eu vou estar em paz, não importa que cor é. Assim a gente segue as regras, mas tem que ver se nós estamos seguindo os contrariados ou não. Se estamos seguindo em paz, porque agora a regra do mundo é essa, nós sabemos que é uma regra do mundo, e o mundo é do ego, o domínio do ego. Porque o ego são os interesses pessoais
de alguém ou de alguns que se aliaram em torno daquele interesse pessoal naquele momento. Amanhã eles podem estar brigando entre si. Porque alguém resolveu que, eu agora quero diferente. Então é muito instável. É muito instável. Tudo que é do ego é muito instável. Você vê nas notícias internacionais. Então, um país é aliado do outro, de repente, não é mais aliado, agora ele é meu inimigo. E aí todo o povo vai ter que lutar contra o inimigo que antes era amigo. Porque alguém decidiu isso por mim. E o soldado tem que ir. É assim que temos que entender isso. Por isso que se nós escolhermos o Espírito, decidimos pelo Espírito, nós vamos estar em paz. Totalmente em paz. Porque ele sempre vai interpretar a nosso favor. Assim, diante de qualquer conflito do mundo, ele diz, pensa como Deus pensa. Porque só quem pensa como Deus pensa é que pensa, porque fora de Deus não há pensar, há só seguir aquilo que os egos fazem para si mesmos. Lembra-te, porém, que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não podes pensar a partir dele. Então esse é o exercício, né? Na verdade a gente pensa diferente de Deus, né? Quando a gente escolhe o ego. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que pode pensar a partir de Deus e queres fazer. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tu serias responsáveis pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados
se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? Se o sintoma permanece é porque você não conseguiu espiar, né? E se você não conseguiu, é porque não aceitou a solução. Entendeu? Pensamento irracional quer dizer que o pensamento não tem razão. Ele não tem raciocínio. Pensamento sem raciocínio é o pensamento desordenado. Desordenado é fora da ordem. É que, Jorge, mas é que quando eu coloco irracional, é que não tem razão nenhuma. Isso. Não tem razão, não Por tem isso raciocínio Por isso é e é desordenado. Porque é fora da ordem. A ordem De do Deus. pensamento divino. Que o pensamento de Deus ele segue uma ordem. Quando você sai do pensamento de Deus, ele não segue essa ordem. Logo, é desordenado. Quando você escolhe o pensamento desordenado, você escolhe a desordem. Por escolher a desordem, que contraria o pensamento ordenado de Deus, você se sente culpa. O animal é irracional. No Rio Grande do Sul tem um ditado muito conhecido, que é: o cavalo que não é parecido com o dono é roubado. E vale também no sentido inverso. Se o dono não é parecido com o cavalo não é dele. Então, qual a racionalidade da questão? Que se nós não estamos raciocinando, que é o equivalente talvez a pensar, e pensar é só como Deus pensa, então nós perdemos a conexão com o pensamento ordenado. E aí, nós vamos apenas, ao invés de pensar, nós vamos apenas imitar, seguir algum outro sistema. E esse outro sistema, se ele for também desordenado, nós vamos seguir, mas não vamos pensar. Porque perdemos a capacidade de pensar. Porque escolhemos o sistema do ego. Veja, no Antigo Egito, a pessoa que não pensava, mesmo que seguia um mestre, ele era conhecido como asno. Então ele era comparado a um animal irracional, porque não pensa. Mas ele segue o mestre, e aquilo que o mestre puxa, ele vai conforme o mestre determina, mas ele não pensa, como vai a onda. Na Índia, ainda hoje, ouvi dizer que esse personagem é conhecido como cachorro, porque ele segue o dono, mas não sabe por quê, ele não pensa, ele apenas vai. Então, como ele é racional, ele segue aquela linha, segue uma pessoa, segue um guru, segue um mestre, mas ele não pensa, ele apenas segue. O que é que nós seguimos quando seguimos o ego? Seguimos um pensamento desordenado.
por ser desordenado, é irracional. Se é irracional, ele se equivale à ideia de um animal irracional. Porque somos irracionais, nós seguimos tendências. Porque parece que não pensamos por nós mesmos. Alguém inventa de botar o cabelo para cima, pintar de verde, de azul, de amarelo, de cor-de-rosa. Fica aquele cabelo para cima, cada mecha de uma cor. É uma tendência. Todos seguem. Alguém inventa de fazer tatuagem. As pessoas não pensam. Todos seguem. Alguém inventa de botar um brinco pendurado no nariz. Ah, eu vou fazer também. É a tendência. Todos seguem. A propósito do cabelo todo para cima e colorido, um senhor entrou no ônibus e sentou do lado de um jovem que estava com o cabelo assim, tinha uma mecha amarela, uma azul, uma verde. Aí ele ficou olhando para aquele rapaz e olhava e dizia, meu Deus. E olhava de novo e dizia, oh meu Deus. Aí o rapaz começou a se sentir incomodado. Olhou para ele e disse, ô tio, o senhor nunca fez nenhuma besteira quando era jovem, não? Ele disse, fiz. Eu transei com o Barara, daí eu estou olhando para você pensando, será que não é meu filho? Será que não é meu filho? Então, vê como nós seguimos as tendências. E quem manipula isso? Porque a gente não mede consequências. E ninguém pensa se tem uma consequência aquilo ou não. Estão pendurando brinco em tudo que é lugar do corpo. Ninguém pensa quais as consequências disso, porque não pensa. As pessoas não sabem por que estão fazendo, porque não pensam a respeito. Quem controla a criança? Porque a criança, a gente diz que ela é incapaz de pensar e por isso ela não pode tomar decisões por si mesma. Então ela tem que perguntar para os pais. E os pais dizem, não, não vai fazer isso. Não, não vai fazer aquilo. Tem um pontinho aqui que estimula a feminilidade. Então só se colocava na menina e a partir de uma determinada idade. Antes não se botava e tinha uma idade mínima para se fazer o furinho e colocar o brinco. Porque aquele ponto estimula a feminilidade. É para estimular a feminilidade na menina. E por que se botaria um brinco aqui no nariz? Para estimular o olfato. Para quê? Estimular o olfato. Olha, nem eu não sei, mas quem estuda a medicina chinesa deve saber. Tá? Porque quando eles botam uma agulha ou fazem um furinho, eles vão estimular alguma coisa aqui. E as pessoas que se furam todas para pendurar coisa, elas sabem por que estão se furando, elas vão estimular alguma coisa que não sabem o que é. E a medicina chinesa, ela fala dos meridianos, que trata, não sei se é chinesa, só na China que faz isso, mas eu sei que eles trabalham, que a gente chama de medicina chinesa aqui, que trabalha com acupuntura, né? Que fala dos meridianos, que circula a energia, né? E aí você faz uma acupuntura, que você faz aqui no braço uma coisa, faz Tatuagem. uma tatuagem,
né? Que você risca o corpo aqui, né? Risca a pele, faz uma... Como é que chama aquele negócio circular, que vai para dentro, assim? Uma espiral. Uma espiral. Tá? A energia chega aqui, e em vez de seguir ela, e aí a pessoa acha que não acontece nada. Mas de repente ela faz tanta coisa que daí ela fica, por exemplo, bipolar. Ah, tá com bipolaridade. É um desequilíbrio. Bipolar, todos nós somos. Você tem a polaridade que você está contente e a polaridade que você está descontente. Então são as polaridades opostas. Ambas do ego. Agora eu estou bem, agora eu não estou. Agora eu estou bem, agora eu não estou. Há um desequilíbrio, porque o equilíbrio você consegue equilibrar para se manter não tão eufórico a ponto de ser uma euforia insana e não tão triste a ponto de ser um descontrole emocional negativo. Então você controla. Mas se você começa a desequilibrar o circular das energias que circulam em excesso, você vai ter desequilíbrios. Mas quem é que pensa nisso? Ninguém pensa. As pessoas estudam radiestesia, e a radiestesia fala na energia das formas. Que se você desenhar um risco assim no chão e depois assim, a energia vai vir aqui e aqui ela vai fazer assim. Aí as pessoas estudam eletrônica, e aí vocês procurem ver uma placa eletrônica, como é que funciona, e como é que funcionam todos os sistemas eletrônicos. Eles têm uma placa que tem um fio de cobre por onde a energia passa, impresso. Tá? E você comanda aquilo para a energia deixar de passar por nesse sentido e circular no outro sentido, porque você tem as duas direções, e conforme o comando que você dá, a energia chega aqui, em vez de ir para lá, ela vem para cá. Porque você tem um outro traço também que vai determinar o que qual a função que a placa vai determinar para o equipamento de acordo com o circuito que você escolher, que é um fio de cobre, um desenho que o cobre transmite energia. Assim como o nosso corpo, os nossos meridianos, circula energia pelo corpo. Que são os canais de energia que seguem pelo corpo e que obedecem o caminho da mente. São assim como as veias sanguíneas, só que não são aparentes na energia nessas medicinas. Eles estudam isso, os meridianos, que são por onde segue a energia, que não é uma coisa física. E eles determinaram os pontos do corpo. Então tu pega um mapa de acupuntura, está cheio de pontinho, que tu aprende que aqui nesse dedinho, nessa pontinha, tem um pontinho que você vai estimular alguma coisa. Se você estimular ele, então você pode estimular com uma agulha, tá? Com uma massagem, ou deixa se tu quer um estímulo mais intenso, bota uma sementinha ali de mostarda e prende com um esparadrapinho para ficar pressionando aquele ponto constantemente por um determinado tempo. Né? Então, as pessoas aceitam isso, mas não pensam quando vão furar o corpo para pendurar alguma coisa, que aquilo pode estimular alguma coisa. E às vezes é um estímulo que vai provocar, se contínuo e por muito tempo, alguma coisa que a pessoa não quer. E com tantos estímulos no corpo, vai causar um curto-circuito. É como se você ativasse na placa eletrônica 4, 5 funções ao mesmo tempo. Ela queima. Assim, as pessoas estudam isso e não pensam. Outro dia veio uma pessoa aqui que é acupunturista
E eu perguntei para ele, você explica para os teus clientes lá que você faz acupuntura, que 2 horas depois da acupuntura eles não podem tomar água? Não! Mas não, teu professor não explicou isso? Não! Eu não sabia disso. Digo, mas meu Deus, isso é fundamental para saber na acupuntura. Mas por quê? O que que acontece? Faz! Tá todo furado. Está todo furado, se toma água, mas... Coitado. Então, as Ele fala pessoas não tudo pensam sério. em nada. É? Não pensam. Vocês sabiam, por exemplo, que não se deve pegar, por exemplo, um palito de fósforo aceso e jogar na água? Apaga. Porque apaga? É isso. A gente parece que vai numa onda, então estamos adormecidos. A maior parte das pessoas passa a vida como se estivesse dormindo, porque não pensa em nada. É como se estivesse sonhando. Então, acorda, de manhã, abre os olhos, substitui um sonho pelo outro, porque também não domina nada, apenas segue. Apenas segue alguma coisa que ele não sabe nem o que é, nem o que vai dar, nem o que vai acontecer. Porque não mede as consequências. Não medir as consequências é porque quando você escolhe o pensamento desordenado, inevitavelmente você vai se sentir culpado. E a culpa segue durante o tempo todo em que você decidiu pelo pensamento desordenado, que é racional. É racional porque não pensa nas consequências. E ele diz, a consequência vai se seguir o tempo todo, enquanto você fez aquela escolha. Até que você mude a decisão. Mudar a decisão é escolher ou decidir pelo Espírito. Aquela escolha vai determinar as consequências da tua escolha. Então, se a consequência do pensamento desordenado é a desordem mental, e conviver com a irracionalidade, a escolha pelo Espírito é o ordenamento. Sabe como é que chamam quando aquele ritual de formação do padre? Alguém lembra? Ordenação. Ordenação. Por que ordenação? Porque é o processo de sair da desordem e começar o processo de ordenação, ou seja, seguir uma ordem. Por isso as ordens eclesiásticas, a ordem dos franciscanos, eles seguem aquela ordem para começar a botar a mente em ordem, para ordenar o pensamento, para seguir o pensamento ordenado. Isso é a ordenação. Então, fora dali, o pensamento está desordenado, irracional. Então temos essa oportunidade agora, que temos esse conhecimento de escolher ou não, enfim. E a pessoa que não o tem. Muitos são os convidados, Uhum. poucos são os escolhidos. os escolhidos.
Escolhidos são os que escolhem. Você está aqui porque escolheu vir aqui. Sim, A outra pessoa não escolheu. sim. Mas o convite, nossa, a gente convida para esse curso aí aos 4 ventos. Como a gente convida as pessoas para participarem. Tá? Sim. Eu convido todas as pessoas que fazem cursos aqui de Reiki, de todos os cursos que a gente faz aqui, constantemente para participar do curso em Milagres. Tá? As pessoas não vêm, não querem. É. Não querem. Não escolhem o caminho. Acabamos É. de falar da opção. A gente tem 2 opções. Apesar que não é esse o único caminho, né? Não chega a Deus só pelo curso de milagres, mas é o caminho. É um entre outros milhares de caminhos, mas a compreensão que nós temos aqui, temos os que estamos aqui. Eu não sei se os outros me compreendem da mesma forma, né? Ou se vão demorar mais para compreender do que nós, ou se compreendem isso mais rapidamente. Eu compreendo como compreendo aqui, e tem coisas que a gente compreendeu hoje, que antes não compreendia. Sim. Assim, tem muitas pessoas, mas vocês têm o curso em milagres, eu leio esse livro, mas nunca entendi. Venha participar de uma reunião, venha participar das reuniões conosco. Ah, pois é, eu vou. Quando que é? Quarta-feira, estou lá. Tem que pagar alguma coisa, uma contribuição de R$100. Ah, tá. No dia seguinte, olha, aconteceu uma coisa aqui, eu não vou poder ir presencialmente, porque eu estou nos ingleses, mas pode ser pela internet. Pois é, também não posso. Porque a pessoa não escolhe aquilo. Tá? Não escolhe. O importante é a contribuição. Porque dar e receber é a mesma coisa, se a pessoa não dá nada em troca, ela não recebe. Tá? Não recebe. Né? É a lei que nós aprendemos aqui. Eu não vou dar nada em troca por isso, eu vou usar o meu recurso para trocar por outra coisa. As pessoas não confiavam no trabalho porque justamente não tinha troca. Ninguém ficava bom. Só ficava bom quem pagava. Quem não pagava não ficava bom. As pessoas falam muito na lei do merecimento. Né? Mas o que é o merecimento? Eu sempre uso esse exemplo. Eu vou ali no bar da esquina e dou uma moeda. Eu mereço um cafezinho. E mereço que ele seja quentinho e de boa qualidade. E mereço que tenha açúcar para eu adoçar o café. Mas aí eu chego lá, em vez de dar R$1, digo, olha, hoje só tenho 10 centavos. Se o café vier frio, eu não tenho direito de reclamar. Olha, tá aqui um cafezinho que só não tem açúcar. Ah, tá. Mas eu quero com açúcar. Ah, tem pão. Você não merece, desculpa, você não merece o açúcar, você só está dando. E isso funciona em tudo. A lei do merecimento é essa. Dar e receber é a mesma coisa. É assim que funciona. Então, aqueles que estão, quanto mais você dá, mais você recebe, essa é a lei. E quanto mais você dá, é porque mais você tem, e aqueles que mais têm, mais lhe será dado. É um círculo que vai. Como chama? Espiral ascendente. Espiral ascensional. Por isso que as pessoas vão ascendendo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu